Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos chegando pela TeleTV Canal 11 com mais uma edição do Telealerta. Obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Obrigado a você que neste momento está chegando na TeleTV. Você que também está chegando no seu trabalho e sintonizado juntamente com a nossa equipe. Estamos começando aí mais uma edição do Telealerta e com certeza de segunda a quinta-feira, você já sabe que temos aí um encontro marcado sempre às 19h30. Na sexta-feira, o Telealerta chegando às 8 horas da noite, tá certo? E no programa de hoje, começando a semana, nós estamos aí já chegando ao final da temporada de 2013, porém, na semana passada, recebemos aqui nos estúdios da TeleTV a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Teresópolis, Andréa Pacheco, e aí dentre os assuntos em pauta, o plano de cargos e salário, o projeto que foi votado na Câmara Municipal de Vereadores, o projeto que seguiu para o Poder Executivo, enfim, o servidor municipal. Porém, na última semana, uma reunião entre a educação do município, os professores, obviamente, e o sindicato. E hoje, vamos escutar aqui a fala do profissional da educação no Telealerta. E automaticamente, você que está em casa, você professor, você que faz parte da rede de ensino do nosso município, também participando e interagindo juntamente com a nossa equipe a partir de agora, através do 3643-1111, tá certo? Estamos recebendo aí 3 grandes profissionais da educação do nosso município e já você saberá quem é e automaticamente você participando juntamente com a nossa equipe. Eu, Demerval Casimiro, Rodrigo Maia e Diego Gomes, começando mais uma edição do Telealerta. Fala, capitão Fora. Positivo aí contra apoio a Petrão, hein? Parece que a briga de marido e mulher aí no local. Conduzindo a gente, mas aí até o HCP. Correto, procedendo a 110 dp para registro. Positivo copiado. Telealerta. Muito bem, a partir de agora então, você participando e você que está em casa nos acompanhando também, nossa plateia virtual, você interagindo juntamente com a nossa equipe através do 3643-1111. Bem, do meu lado esquerdo, do seu lado direito, quer dizer, no centro aqui do quarteto, temos a professora Cláudia, aqui do nosso lado esquerdo o professor Alfredo, na nossa ponta esquerda do seu lado direito do seu vídeo, o professor Rui, Quer dizer, o Rui é o Rui é da ponta ou o Rui é do meio? O Rui é o, Então vamos começar aqui pelo time, representando as mulheres de Teresópolis, a professora Cláudia. Professora, a senhora dá aula onde? No Paulo Freire. Colégio Paulo Freire. Paulo Freire é Vale Paraíso? É. Por sua vez, aí uma escola um tanto quanto complicada, ali uma bomba dinamitada, Quer dizer, não dinamitada, mas uma bomba que todo dia tem... É uma escola que recebe alunos de toda Teresópolis, Nós temos não temos uma clientela fixa. E isso faz com que nós não tenhamos uma caracterização daquela comunidade. Então, temos problemas sim, a escola é muito grande, são 2 segmentos em 2 turnos, um espaço físico muito grande, então é complicado, mas a gente está conseguindo. Professor Alfredo atuando aonde? Beatriz Silva. No microfone, isso. Na escola Beatriz Silva, na Barra do Imbuí. Beatriz Silva, tá ligado, na Beatriz Silva, Barra do Imbuí. E o professor Rui? No Neide Angélica, em Vargem Grande. Neide Angélica, uma infraestrutura aí, exemplo, na cidade. Que bom que as escolas na cidade tivessem a infraestrutura da escola Neide Angélica. Justamente, tem os problemas típicos da zona rural, mas é uma escola que tem uma estrutura muito bem organizada e tudo. Bem, na última semana falávamos aqui no Telealerta e também na TeleTV Canal 11 com relação ao plano de cargos e salários, plano de carreira dos servidores municipais, mas um ponto de interrogação acabou ficando nessa história com relação à educação do nosso município. E quais dos 3 professores gostaria de iniciar esse bate-papo aqui no Telealerta? Começamos pelo Alfredo, Rui, professora Cláudia, professor Alfredo. A gente precisa se apresentar um pouco, Aqui, nós 3 não estamos aqui por Alfredo, a Cláudia, o Rui. Nós fazemos parte de um movimento, tá certo? Que está acontecendo nas escolas do município. Esse movimento, esse debate está acontecendo nas salas dos professores, nas escolas, em todas as escolas, onde os professores estão querendo debater os rumos da educação em Teresópolis, tá certo? A partir daí, começamos a fazer algumas reuniões desde a metade do ano. Essas reuniões resultaram numa elaboração de uma pauta
certo? Onde são apresentados pontos econômicos de interesse dos professores, pontos pedagógicos de interesse da educação, da estrutura das escolas, funcionamento, número de alunos em sala de aula, tá certo? Procuramos o sindicato, né, para que o sindicato nos ajudasse a mobilizar a categoria, não é isso? Através desse movimento, conseguimos levar essa pauta de reivindicação para a Secretaria de Educação, né, e estamos em processo de mobilização. Ou seja, nós três que estamos aqui hoje, estamos aqui representando um movimento pela educação de Teresópolis. Alfredo, quando você fala representando hoje, né, o movimento da educação do nosso município, o professor, ele está disposto a uma negociação, o professor está disposto ao entendimento, o professor está disposto a fazer de fato com que a coisa aconteça, ou o professor, entre aspas, né, é dito na ala dos barderneiros? Demerval, olha só, sua pergunta foi extremamente pertinente. Nós acabamos de ver no meio do ano, em junho, mobilizações em todas as cidades do país, inclusive em Teresópolis. Tá certo? Essas mobilizações tiveram como uma das suas reivindicações a melhoria da qualidade da educação. Então, a sociedade brasileira já manifestou, está manifestando que é necessário melhorar a qualidade da educação. Tá certo? Nós, em Teresópolis, fazemos parte desse sentimento que quer brigar por uma educação de qualidade. Olha só, o que significa baderneiro? Se nós estivéssemos nos anos 60, 70, na ditadura militar, eram os subversivos. As pessoas que pensavam diferente eram chamadas de subversivos. Hoje, as pessoas que estão pensando um pouco diferente são chamadas de quê? De baderneiros, de vândalos, de mascarados, tá certo? Isso pode ser um rótulo, tá certo? Um rótulo que venha a mascarar o desejo das pessoas por ter uma sociedade melhor, por ter uma educação melhor. Mas indiferente a isso, olha só, o que é negociar? Por exemplo, nós que fazemos parte do movimento por uma educação de Teresópolis, tá certo? Achamos que nós temos que negociar com o poder público, com a prefeitura, com o secretário de Educação. Agora, como nós vamos negociar com o secretário de Educação? Aí nós temos uma diferença, tá certo? Com o sindicato. Porque o sindicato fala que tem que somente negociar. Nós achamos que temos que negociar, mas negociar com uma mobilização de professores, negociar com uma pauta discutida entre os professores. O sindicato tem o hábito de negociar com a prefeitura sem saber o que os professores estão precisando nas escolas. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem concretinho. Nós temos um plano de cargo e salário. Então, a diferença entre um nível e outro no nosso plano de cargo e salário é de 5% de uma faixa para outra. O cálculo estava errado. O sindicato não tinha conhecimento desse cálculo errado. Foram professores do movimento, que nós estamos aqui falando, que identificaram isso. E a partir de levarmos isso a uma assembleia do sindicato, o sindicato tomou conhecimento. Como também tomou conhecimento de que as salas estão superlotadas, que estavam faltando materiais pedagógicos nas escolas, tá certo? Que o nosso aumento de salário saiu em abril, num determinado ano, sendo que a nossa data base é janeiro. Que a merenda das escolas não estava sendo a contempo. Tá certo? Ou seja, primeiro nós queremos o quê? O que os professores, isso, negociar para nós é isso. Primeiro, o que os professores, o que os médicos, o que o pessoal da limpeza pública, o que o pessoal da segurança da cidade acha que é o melhor para esses segmentos. A partir daí, o sindicato tem que pegar essas reivindicações, sim, e levar para o poder público e negociar. Tá certo? Negociar não significa dizer, entrei numa conversa com o Demerval. Secretário, vamos supor, Demerval, que você fosse o secretário de Educação. Você nos atendeu muito bem, argumentou seu ponto de vista sobre a pauta de reivindicação que nós estamos apresentando, mas não significa que nós temos que, muito obrigado, e a partir disso vamos para casa e a fala do secretário é o que nós temos que aceitar. Não necessariamente. Certo? Então, negociar é seguir conversando, mobilizando os trabalhadores, tá certo? Para que a gente possa, com o poder público, chegar a um ponto comum, intermediário entre o Rui, deixa eu te fazer uma pergunta. Na última manifestação que aconteceu na Câmara Municipal, até naquela noite, um dos projetos que estava em pauta era com relação ao Fórum Popular, e aí
por sua vez, a TV Canal 11 levou ao ar, ao vivo, no momento do manifesto que acontecia na Casa Legislativa. E aí a informação, posteriormente, que chegou à nossa redação, é que ali então teria apenas meia dúzia de professores insatisfeitos com tudo que estava acontecendo. Procede? Olha, o Alfredo já falou mais ou menos do nosso grupo. Na verdade, a gente está conversando nas escolas, não são só 3 que estão aqui, na verdade tem muitos professores insatisfeitos com a educação no município. Naquele dia na Câmara tinha muito mais gente, a gente não vai também entrar no mérito de tinha X, tinha Y, até porque os números podem ser usados, né? A gente viu isso nas manifestações, às vezes manifestações grandes, e o número oficial era 2, 3 mil pessoas. Mas o importante dali é que os professores estão mobilizados, a gente está discutindo essas ideias todas. A gente conseguiu apresentar para a Secretaria de Educação uma pauta de 15 pontos, que eram as reivindicações emergenciais, não são as únicas, né? E a gente precisa avançar na negociação desses 15 pontos. Naquele dia na Câmara, foi dos passos que a gente teve, né? Eu, por exemplo, não pude estar naquele dia. Teve professor que estava naquele dia que não estava em outro. Até porque a vida do professor é muito atarefada, né? Você tem que pegar várias escolas, corrigir prova, tá final de ano e tudo. Mas o fundamental é que a gente continua discutindo, mobilizando, conversando com uma categoria que é maior do que nós 3 aqui, é maior do que as reuniões, né? A gente só representa naquele momento. Professora Cláudia, com relação, né, a essa questão, o sindicato ele afirma que dentre a análise, entre a pesquisa que foi feita, a matemática na temporada 2014 e assim sucessivamente dará certo. Esse número fecha também com a educação ou são números aí diferentes? O número apresentado pelo sindicato e o número avaliado pela educação não seria compatível com o apresentado? Olha só, professor é um bicho organizado, né? A gente vem se mobilizando há muito tempo. Primeiro nós fizemos vários encontros, pensamos o que nós queremos. Fomos para dentro do sindicato. Nessa primeira reunião com o sindicato, que foi convocado pela presidenta, ela convidou o secretário de Educação para participar. Nós, realmente, professores, pedimos que acreditávamos que não era o momento de conversar com ele, porque ali a gente ia decidir com uma categoria, porque devia ter uma média de uns 50 professores no dia, que ia ser feita uma pauta, e ele deixou bem claro que a Secretaria de Educação estava aberta para nos receber. Então, nesse dia nós fizemos uma pauta, ele marcou uma reunião, nós montamos uma comissão, foram 8 professores, mais 2 diretores do sindicato nesse dia. Ele marcou essa reunião, esse grupo foi. Levamos essa pauta que foi organizada na Assembleia. O secretário conversou com esses professores, algumas respostas ele disse pode, não pode, sim, não. Outras ele pediu 40 dias para nos dar o retorno. Acho que cabe salientar que esses 40 dias já se passaram. Nós estamos buscando a questão da qualidade. Não adianta você falar assim, tem muita gente no movimento, mas muita gente pensando só na questão salarial. Não adianta. Aos poucos, porque a gente tem que convencer. Eu tenho que passar para a sociedade, eu tenho que passar para o meu aluno que eu não estou ali só pelo dinheiro, até porque eu não seria professora se eu estivesse pensando só no dinheiro. Eu tenho que fazer com que essa sociedade que eu estou formando, eu sou professora de ensino religioso. Então, independente da minha religião, eu tenho que mostrar para o meu aluno que ele tem que ser um ser pensante. Então, o professor, fomos 10, fomos 20, nós temos o nosso valor. Porque aquele professor está pensando, aquele professor está mobilizando, está convencendo, está tentando mostrar para uma sociedade o que a gente precisa. Então, números realmente de professores participantes, isso para a gente quer que ele entenda, porque quando nós estamos na escola e conversamos com os outros professores, a gente entende que o número de pessoas que querem a melhoria da educação. Por quê? Quando eu falo que a minha turma, eu, por exemplo, que tenho uma aula só por turma, eu dou aula em 16 turmas. Então, eu entrei 16 vezes nas salas, falar, conversar com o meu aluno, chamada, todo aquele ritual,
Isso sobrecarrega. Isso, aí tem a turma, segundo o secretário, o índice nas salas de aula são 32 alunos, porque é feito pela uma média, né? Só que na escola que eu trabalho não é assim. Então tem realmente a turma, deve ter escola que tem 20 alunos, tem 25. Na minha essa realidade não existe. Eu dou aula também para nono ano. Então 30 alunos numa turma de nono ano, que eles são muito maiores que eu, eles ocupam muito mais espaço. Então eu estou falando da qualidade. Eu quero o quê? Um conforto para o meu aluno, para eu conseguir passar alguma coisa para ele. Porque se eu estou confortável naquela situação ali, eu consigo prestar atenção. Eu consigo sair de dentro da escola com uma opinião. Eu consigo chegar na rua e passar para a sociedade que eu penso. Porque o que o professor busca de um aluno é que ele pense, que ele tenha opinião. Então, a questão de números, a gente está preocupado com essa questão. Que, independente que se for 10, 20, 1.500 professores que nós somos, quem estiver participando tem que entender que a nossa busca é pela qualidade, em todos os sentidos. Financeira também, porque a gente precisa sustentar a nossa família. Bem, você que está em casa nos acompanhando, assistindo a TeleTV Canal 11 nesse exato momento, se você quiser também participar, interagir com o professor Rui, Alfredo e a professora Cláudia, você pode ligar através do 3643-1111, tá certo? Nós vamos dar uma faturada e já estamos de volta com o segundo bloco do TRE Alerta, pela TeleTV Canal 11. TRE Alerta. TRE Alerta. Muito bem, estamos de volta e você participando através do 3643-1111, Rodrigo Maia atendendo a sua ligação também, Diego Gomes, daqui a pouco vamos aqui interagir com a nossa popular plateia virtual, enfim. Alfredo, para que o professor, o servidor público, né, entenda essa questão, o professor está brigando por uma questão que já foi aprovada para o servidor público, está brigando por uma questão diferenciada, ou o professor também entra nesse contexto? Olha só, se a pergunta for em relação ao plano de cargo e salário, nosso plano de cargo e salário acho que é de 2010, não é isso? Então, nós temos um plano de cargo e salário específico, certo? Que agora já está no prazo para ser revisto, vai começar uma nova discussão. E essas coisas têm que acontecer mesmo, uma discussão nova, porque vão surgindo novas necessidades, novas demandas. Não basta ter um plano de cargo e salário se o plano de cargo e salário não for cumprido. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, se existe uma diferença de um nível para o outro de 5%, se o poder público não cumprir esses 5%, não adianta você ter na lei se o poder público não cumprir. Hoje está sendo olha, na reunião que a professora Cláudia relatou aqui, foi feito o secretário de Educação, ele afirmou para a gente duas coisas em relação a esse ponto. Que a partir do mês de dezembro, que é o mês que nós estamos, os nossos já seriam corrigidos. Porém, existe um atrasado de 2 anos e meio, que incide sobre triênio, sobre horas extras e outras coisas mais. Esse atrasado, ele falou que em 40 dias, cada professor receberia em formato de contra-cheque o cálculo de quanto cada um teria de direito, tá certo? Esses 40 dias, conforme a professora Cláudia já manifestou, não aconteceu. Com relação, se foi de fato no mês de dezembro corrigido já, isso eu não posso responder. Nós vamos precisar receber, esperar chegar o salário do mês de dezembro, correspondente a dezembro, para ter essa noção se realmente foi corrigido. Esse é um ponto. Antes de você entrar no segundo ponto, a questão desse período, esse prazo de 40 dias que foi, né, solicitado pela Secretaria de Educação. A comissão retornou à Secretaria de Educação até para saber o porquê do não pronunciamento depois do vencimento dos 40 dias? Então, olha só, isso aí era parte, não cabia à comissão, isso cabia ao sindicato, tá certo? Ao sindicato de servidores. Isso. Inclusive, houve até uma polêmica em relação a isso. Por quê? Porque nós marcamos uma assembleia posterior para avaliar a reunião com o secretário. Até porque essa comissão que eu fiz parte, que foi negociou o Rui também, que foi lá negociar com o secretário, era uma comissão que tinha esta função. Não era uma comissão que ia deliberar nada.
não ia assinar nada de acordo com o secretário, não tínhamos nenhuma autoridade para fazer isso. Nós fomos simplesmente levar uma pauta de reivindicação e argumentar por que aqueles pontos estavam sendo pleiteados. E ouvir o que o governo, na figura do secretário, tinha para responder para cada um desses pontos. E foi combinado que faríamos uma nova Assembleia dos Profissionais de Educação para avaliar, certo, o que o secretário apresentou nessa reunião. Aí entrou uma burocracia do funcionalismo público que muitos de nós não tínhamos conhecimento, inclusive eu. Certo? Foi feita uma ata dessa reunião, cada um de nós precisávamos passar na secretaria e assinar lá a ata, tá certo? Eu fui o último a fazer isso, tá certo? Coincidentemente, o dia que eu fui fazer isso era o dia da nossa Assembleia, mas para mim, eu não tive conhecimento disso. Para mim era chegar na Assembleia e avaliar o que o secretário propôs para cada um dos pontos, inclusive esse ponto aí dos 40 dias. Certo? Pedi que levasse a cópia da Assembleia, da reunião com o secretário. Pedi aos responsáveis da Secretaria de Educação que eu poderia levar para o sindicato. Você fala a ata, né? A ata da reunião. Mas não foi me dado esse direito de fazer isso. Tudo bem. Para nossa surpresa, quando nós chegamos na Assembleia, que era numa sexta-feira, o diretor do sindicato, que estava conduzindo a Assembleia, falou que a gente não podia discutir nada, porque não tinha devolutiva. Um nome que, sinceramente, eu nunca ouvi falar que existia. Certo? E olha que o Alfredo diga de passagem, é professor de História, né? Sim, mas não é comum, porque eu não só sou professor de História, mas eu estudei há alguns anos a questão do sindicalismo. Principalmente dos anos 80, a história do sindicalismo no Brasil. Eu não conheço isso. Nunca ouvi falar que a Assembleia dos Trabalhadores ia precisar de uma devolutiva. Para nós que estávamos ali, para mim em particular, a devolutiva era o quê? O que o secretário argumentou sobre aqueles pontos que nós fomos apresentar. Certo? E aí nós conseguimos, nesta Assembleia, debater politicamente, embora não estivesse a tal devolutiva, entre aspas. Certo? Para fazer uma entre aspas mesmo. E foi marcada uma nova Assembleia, tá certo? Que foi uma outra sexta-feira, acho que uns 10 dias atrás. Aí nessa Assembleia, então, teria tal devolutiva. O que era devolutiva? A ata. A ata não precisava, a ata todo mundo sabia. Certo? Porque nós não guardamos para nós as informações que nós tivemos na reunião. Todo mundo sabia. Certo? E aí essa nova Assembleia, uma Assembleia complicada. Olha só, na realidade, Demerval, olha aqui. Nós entendemos que o nosso município está passando por um momento complicado, certo? Nós vimos aí pelos meios de comunicação que as contas da prefeitura não estão fechando. O TCE não aprovou as contas. Isso. Eu não sou leigo em relação a isso, sou trabalhador, tá certo? Trabalho em 3 escolas, tenho 16 turmas, tenho cerca de 500 alunos. Tá certo? Tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Então tem uma série de coisas da sociedade, da política da cidade, que eu só acompanho um pouquinho pelos meios de comunicação, pela televisão, pelos programas da televisão, pelos jornais que estão nos bancos, mas não tenho conhecimento específico, nem detalhes para falar. Mas a gente percebe que existe aí um problema nas contas da prefeitura. Tá certo? Nós percebemos que a cidade não tem nenhuma grande obra aí que justificasse ter algum déficit nas contas da prefeitura. Nós entendemos que durante esse ano nós passamos algumas dificuldades nas escolas por ausência de materiais. Tá certo? Nós entendemos que nós temos algumas demandas econômicas, tá certo? Do plano de cargos e salários que não foram cumpridas. Uma está sob júdice. Por quê? Porque um dos primeiros artigos do plano de cargos e salário nosso, tá certo? Indexou o nosso salário. Indexou ao índice. Todo final de ano, agora, o governo federal vai baixar uma portaria dizendo qual é o valor do repasse que ele faz para as prefeituras, os governos estaduais, por aluno. Tá certo? E indexar o nosso salário a esse índice. Está lá no plano de cargo e salário. Então, no ano de 2011, se não me falha a memória, o índice foi de 22%, 21 ponto, quase 22% ou 22% um pouquinho. E nós tivemos um reajuste de 7%. Certo? Então, por exemplo, é o que eu falei antes, não adianta você ter um plano de cargo e salário se é uma lei, se essa lei não for cumprida. Essa discussão está na justiça. Certo? Existem outros, a nossa database é janeiro.
Aí teve um ano que saiu em abril. Tá bom, e os meses anteriores, que nós temos direito a isso em formas de retroativo? Então, são alguns pontos. Tá certo? Alfredo, você está falando que, de acordo com o cálculo base que você tem, que seria um aumento de 22%, e a Praça Teresópolis deu um aumento de 7%, nós estamos falando de um déficit de 15%. Né? Esses 15% foram discutidos? Esses 15% nós levamos para o sindicato, naquela oportunidade, fizemos o mesmo movimento semelhante que fizemos agora, semelhante, não igual. Levamos para o sindicato, no final das contas, sem entrar em detalhes, tá certo? Existe um processo aberto, tá bom? Que a gente acha que tem que negociar com a prefeitura também isso. É um processo judicial. Foi para o poder, foi um processo aberto na justiça, por quê? Porque não teve essa possibilidade de negociar isso aí. Me parece que numa primeira instância, tá certo? Ele não foi reconhecido, tá bom? Mas está sob júdice. Agora, só para concluir uma coisa que eu estava falando antes. Nós estamos preocupados com a nossa cidade. Nós estamos preocupados com a educação da nossa cidade. Eu não estou querendo aqui fazer crítica pessoal ao secretário, a algum assessor do secretário. Nada disso. Nada disso. A questão aqui não é essa. Nós não estamos querendo aqui fazer crítica a alguém do sindicato, pessoalmente. A nossa questão aqui não é pessoal. Certo? Aqui o Alfredo não está representando o Alfredo. Aqui o Alfredo, aqui a Cláudia. E o Rui, nós estamos representando um movimento. Posso e completar? Esse movimento quer discutir a qualidade da educação e a melhoria da nossa cidade, em vários aspectos. Então, o orçamento também nos preocupa. Quando eu falei da questão de que o nosso papel é fazer com que o nosso aluno pense, eu quero mostrar isso. Nós somos seres pensantes. Se a gente está vendo que tem algumas coisas que não estão acontecendo, e no que nós vamos para uma TV falar, no que nós vamos para a rua e mostrar para a sociedade o que está acontecendo, não é porque a gente é contra o governo, a favor do governo, sou de um partido, sou do outro, não. Eu penso, eu vejo que aquilo ali, eu entendo que aquilo ali não está correto, e eu tenho esse direito de colocar, mas não é porque eu não concordo com algumas coisas que eu sou seu inimigo. Eu tenho esse direito. A política ela foi feita para ser discutida. Exatamente. E, infelizmente, na nossa cidade a gente vê muito isso. A partir do momento que você se expõe, você não, é que ali está trabalhando para tal governo. Não estou trabalhando para governo nenhum. Eu sou funcionária pública concursada, 27 anos de sala de aula. Já passei por orientação, direção, já passei por tudo um pouco. Né? Então, visto realmente a camisa da educação, acredito na educação, né? E todas as vezes que eu acreditar que aquilo ali não está correto, não é só comigo não, correto com o meu entorno, com o que eu vivo, eu vou falar. Vou para a rua sim, vou para a televisão, vou para a rádio, para onde for necessário. Porque é assim que eu estou educando o meu aluno. Uma coisa, esse dia você fez uma pergunta para o Rui em relação à Câmara de Vereadores. Eu estava lá nesse dia. O nosso objetivo ali era entregar aos vereadores a pauta de reivindicação que nós estávamos entregando, que nós já havíamos entregado à Secretaria de Educação. Por quê? Porque nós queríamos que os vereadores da cidade também tivessem conhecimento de que existe essa demanda, que existe um descontentamento, que existem pessoas nas escolas querendo lutar por uma educação melhor. Tá certo? E nós estamos aqui hoje com o mesmo objetivo. Aí o Rui estava presente, né? Como é que foi essa recepção, Rui? Até porque, na imagem que aqui levamos ao ar para o nosso telespectador, o que nós entendemos é que haveria ali um sepultamento do Poder Legislativo. Procede? O Rui não estava nesse dia. Não estava nesse dia. Pode falar, Alfredo. Olha só, coincidentemente, o dia que nós combinamos de levar essas reivindicações aos vereadores, era o dia que estava sendo votado aquele projeto do Fórum Popular. Do Fórum Popular, das casas, nem isso, da verba. Foi o dia que estava sendo votado o veto dos 3%. O veto. Não, mas tinha uma outra questão ali importante nesse dia na Câmara. Estava sendo votado o veto, aquela isenção ou diminuição dos impostos que seriam cobrados à empresa de ônibus, o que nos chamou muita atenção, porque eu insisto tanto em dinheiro, em orçamento, porque se a cidade está com dificuldade de cumprir as suas contas, vai diminuir os impostos de uma empresa de ônibus, tá certo? Esse dia também coincidiu com isso,
com essa votação. Então, na realidade, a Câmara, naquele dia, ela recebeu várias demandas da sociedade. Várias demandas da sociedade. Nós estávamos até brincando. Vamos fazer um bloco de um carnaval do movimento social de Teresópolis? Tá certo? No carnaval fazer, porque no Rio tem isso. Tá certo? Porque não foram os professores fazer um protesto enterrando ninguém. Existiam pessoas protestando ali, que estavam protestando contra essa isenção ou diminuição dos impostos da empresa de ônibus. Daí o enterro do Poder Legislativo. Então, na verdade, o sepultamento nada teve a ver com a educação no município. Não foi organizado por nós. Nós também participamos, ou seja, ali, naquele momento, houve um encontro, vamos dizer assim, de várias demandas da sociedade de Teresópolis. Então, a sociedade de Teresópolis estava se manifestando ali naquele dia. Nós éramos parte desta manifestação. Tá certo? Em particular, e muitos de nós, para não falar todos, não posso falar o nome de todos aí, nós não discutimos isso, nós não somos a favor de que se diminua o imposto cobrado da empresa de um ônibus numa cidade em que o valor da tarifa é semelhante ao do Rio de Janeiro. Que você entra num ônibus na Praça da Bandeira e vai a Santa Cruz. São mais de 50 quilômetros. Você entra num ônibus na Praça 15 e vai a Copacabana, Ipanema, com mesmo uma passagem semelhante ou igual ao valor de Teresópolis, que você vai da Barra daqui da Várzea à Barra do Imbuí. Tá certo? Então, olha só, redução de passagem de ônibus, todos nós defendemos. Mas não defendemos que haja uma redução dos impostos para se diminuir a passagem. Tem que ver a planilha de custo dessas passagens. Por que isso é importante? Porque o nosso movimento, ele não está restrito somente à escola. Nós estamos pensando na cidade, nós estamos querendo uma cidade melhor. Essa cidade melhor passa pelas escolas, sem dúvida. São mais de 25 mil alunos nas escolas municipais. Tá bom? Então, isso passa. Quando a gente fala assim, o professor tem que deixar, isso eu quero falar para todo mundo que está em casa. Porque, culturalmente, nós somos vistos como os coitadinhos que trabalham muito e ganham pouco. Culturalmente, nós somos vistos como aqueles profissionais que estudaram muito, que seguem estudando a vida inteira. O professor, Demerval, ele não vai à locadora escolher um filme para assistir com a família. O professor, quando chega no locador, ele escolhe um filme que ele pode aproveitar na sala de aula. O professor investe em revistas, em livros. O professor faz cursos. Tá certo? O professor trabalha em casa. O professor planeja a aula. O professor quer ser remunerado igual a um outro profissional com a mesma formação. Eu tenho pós-graduação, estudei em 2 universidades públicas. Eu fiz pós-graduação num curso de História numa das melhores universidades do país. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que o Rui, que ninguém. Mas eu quero ter uma remuneração de um profissional com a mesma formação que eu tenho. Tá certo? Porque quando o professor culturalmente está acostumado, ou a sociedade acha que o professor ganha pouco, e tem que ganhar pouco, o que acontece com esse professor? Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite. Ele abandona a sua família. Tá certo? Ele não tem o lazer. Se ele quiser ter um padrão de vida razoável, pagar suas contas, tá certo? Ele vai se matar de trabalhar. Isso cai a qualidade da educação. Isso cai a qualidade do trabalho na escola. Quando o professor, uma das reivindicações nossas, existe uma lei que garante 1/3 da nossa carga horária para planejamento. Essa lei não é cumprida na íntegra. Nós temos uma parte dessa carga horária para planejamento, mas não chega a 1/3. Isso é parte da negociação que nós estamos com o secretário. E essa lei é uma lei de 2008, já se vão 5 anos, vão fazer 6 anos daqui a pouco, em 2014, e a lei não foi implementada. Não foi implementada. Pela maioria dos governos, esmagadores. Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo comercial, né, eu não sei se a Cláudia, o Rui ou o Alfredo, né, quem irá responder, na reunião com o colegiado, né, o que a educação, o que o professor espera do sindicato dos servidores. E se essa parceria, educação, sindicatos dos servidores, irá seguir, né, de mãos dadas, ou o professor vai buscar um outro caminho para que então, através de um grupo ou de uma instituição,
estaria então representando o professor da cidade, tá bom? Vamos dar uma faturada e já estamos de volta com mais um bloco do TeleAlerta pela TeleTV Canal 11. E você que está em casa pode participar também através do 3643-1111, deixando aqui a sua opinião. Já estamos de volta. TeleAlerta. TeleAlerta. Estamos de volta com mais um bloco do TeleAlerta. Obrigado a você que está em casa nos acompanhando pela TeleTV Canal 11. Obrigado a você que nesse momento está chegando aqui na TeleTV. Estamos aqui recebendo hoje o professor Rui, o professor Alfredo e a professora Cláudia, né, que participam do nosso programa desta segunda-feira, falando justamente com relação, né, aos movimentos do Sindicato dos Servidores Municipais, né, e, por sua vez, a pauta que a educação está pleiteando aí para a próxima temporada de 2014. Professora Cláudia, essa questão da educação, né, dos servidores da educação caminhar aí ao sindicato. Hoje o sindicato caminha de mãos dadas com a educação? Olha só, meus alunos não deixam mentir. A primeira coisa que eu falo no primeiro dia de aula é que a base da nossa relação é o respeito, em qualquer instância. Então, quando a gente está numa assembleia, né, e que há divergência é uma coisa, falta de respeito é outra. Então, a gente precisa focar mais nessa questão, no tom da voz, sim, da maneira de falar com o outro. Né? Nós estamos dentro de um sindicato, a gente representa uma categoria, independente do número que eu já havia falado, a gente precisa melhorar a nossa relação, sim. A gente precisa caminhar de mãos dadas. Já falei da questão, se eu não concordo, não quer dizer que eu sou inimigo, eu preciso ouvir o outro para poder também dar minha opinião. E quando sair uma opinião fechada daquele grupo, aquilo ali é que vai adiante. O sindicato precisa entender que nós, professores, estamos em busca de uma educação melhor para Teresópolis. Isso é fato. Quando eu reivindico a questão do planejamento, eu tenho 16 turmas na matrícula, fora as 10 que eu tenho de hora extra. Né? Quanta aula eu tenho que planejar? Quando eu falo do número de alunos, tem sala que tem 20, as minhas não tem isso. Então, o desgaste é muito grande, o cansaço é muito grande, a qualidade da minha aula diminui. Quando eu vou pegar um pilô e vou escrever no quadro que ele não escreve, que eu tenho que parar a minha aula, sair, colocar tinta, isso é qualidade. Então, nós, professores, precisamos sim que o sindicato nos dê a mão, que nos ouça, que nos acompanhe. Porque esse é o papel do sindicato, estar junto com a categoria. Independente dos diretores concordarem ou não, a voz do professor precisa ser ouvida, com respeito. E hoje, o sindicato caminha ao lado do professor? A assembleia foi encerrada. O ano letivo está se encerrando, vamos ver. A última assembleia que nós tivemos não pôde ser feita na prática. Né? Olha só, na verdade o sindicato é um sindicato que abrange diversas realidades diferentes. O Sindicato dos Servidores Públicos, como o nome está falando, ele abarca o profissional da escola, o profissional do posto de saúde, o profissional que está ali na rua controlando o trânsito, o outro que está arrumando a cidade, limpando, o cara da manutenção, das obras. Ou seja, é uma demanda muito grande. Para esse sindicato poder refletir todas essas demandas, ele precisa dar espaço, ouvir com qualidade o que as pessoas que trabalham nesses segmentos pensam. Tá certo? Repito, nós não achamos que somos aqui os donos do saber, mas nós temos uma proposta. A sociedade quer discutir melhoria da educação. Nós também queremos discutir melhoria da educação. Queremos ser tratados com respeito. Alguns de nós acham que nós devemos caminhar para um sindicato específico de professores. Que seria o sindicato estadual? Uma alternativa poderia ser essa. O CEP, né? Poderia ser essa uma alternativa. O CEP é um sindicato estadual que tem núcleos nos municípios, que esses núcleos nos municípios aglomeram professores das redes estaduais e municipais. E como é que funciona hoje o núcleo do CEP em nossa cidade? Existe um núcleo do CEP em Teresópolis. Os professores da rede estadual
saíram de uma greve agora esse ano. O núcleo de Teresópolis teve uma atuação muito importante aqui no nosso município, esclarecendo os colegas, mobilizando a categoria, tá certo? Sindicato não é uma coisa assim de que existem pessoas ali e que o restante tem que seguir. Sindicato tem que ser com as pessoas participando, construindo, certo? Todas Debatendo, as pessoas, né, que fazem parte do CEP aqui no núcleo, certo, estão na sala de aula. As pessoas não vivem desse sindicato. As pessoas vivem de trabalhar na sala de aula, tá certo? Então nós precisamos disso. O CEP é uma das possibilidades. Outra possibilidade é retomar aqui a associação de docentes que já existiu em algum tempo atrás, tá certo? Outra possibilidade é a gente continuar no mesmo sindicato. Ou seja, essa discussão não é uma discussão fechada, certo? A discussão fechada hoje é a seguinte: nós existe um descontentamento nas escolas, esse descontentamento está na sala dos professores, certo? As pessoas estão discutindo, as pessoas estão querendo melhorar a qualidade da educação de Teresópolis, tá bom? Não significa dizer que nós temos que brigar contra o secretário de Educação e contra a equipe que está lá no Secretaria de Educação. Não é isso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós queremos debater com a Secretaria de Educação um ponto de vista, certo? O secretário nos recebeu com educação, com respeito, tá bom? Ele entendeu nessa reunião que a Cláudia aqui apresentou, que nós pedimos que ele não ficasse, porque nós queríamos discutir a nossa pauta. Como nós vamos conversar com o secretário sem saber o que nós queremos? Nós queríamos, ele entendeu isso, que nós queríamos primeiro saber, definir o nosso ponto, nossas demandas. A partir dessa definição, sentar com a secretaria para discutir essas demandas. Mas não quer dizer que a negociação se encerrou aí. A negociação segue, certo? Segue quando ele propõe algumas coisas. Um dos pontos que nós defendemos, por exemplo, é o aumento da carga horária para os professores de arte. Eles vão dar um tempo por semana. Um tempo. Nós reivindicamos que tenha 2. O secretário propôs algo. Então nós queremos, concordamos com o que o secretário colocou? Não. Isso é parte de uma negociação, certo? Então nós achamos que é o seguinte: antes de mais nada, a relação do sindicato com o servidor público, com os profissionais de educação, precisa ser uma relação de respeito. As pessoas precisam ir na Assembleia, no sindicato, achando que estão chegando na sua casa, tá certo? No local onde eles vão ser ouvidos, mesmo que fale algo que não seja de acordo com a maioria das pessoas. Para isso existe uma reunião, para isso existe uma Assembleia. Tá bom? Uma coisa que eu acho importante a gente deixar bem claro é que foi vinculado nos jornais porque foi aprovado o plano de cargos e salários para o funcionalismo público, que um grupo de professores, meia dúzia, não estão satisfeitos do funcionário ganhar bem. E aí resolveu reclamar do salário dele. Não, isso não é verdade. O plano de cargos e salários do funcionalismo foi aprovado, muito bem. Vamos ver a aplicação disso, né? Porque isso vai ser uma coisa gradativa. As nossas reflexões independem de salário, a questão pedagógica está muito intrínseca nas nossas questões. A gente precisa deixar bem claro para o sindicato, que parece que nem todo mundo entendeu isso, que a nossa questão, parabéns pela aprovação. Mas isso não tem nada a ver com a nossa... Até porque nós já temos um plano, que ano que vem já vai começar a ser discutido novamente. Cláudia, eu pergunto para o Rui, né, e principalmente para o professor que nesse momento está chegando, sintonizando na TV Canal 11. Rui, esse grupo de professores que vem discutindo aí o dia a dia da questão do aumento, né, do plano da educação. Você acredita que essas contas, né, obviamente nós estamos aqui trabalhando sobre hipótese, o sindicato apresentou, né, segundo um estudo, que os cálculos efetivados, né, por um instituto, as contas, a prefeitura conseguiria arcar com esses números. Você acredita, né, os professores acreditam que essas contas poderão ser arcadas pelo município? Espero sinceramente que sim. A educação ela tem uma prerrogativa diferente, porque a folha salarial ela é paga com um repasse que chama Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica, que é repassado pelo governo federal. Então, a educação entra, né, as questões salariais são discutidas de forma diferente, a coisa do reajuste e tudo. O Alfredo citou, por exemplo, a lei que, né, nosso plano de cargos e salários que indexa
nosso reajuste à Fundeb e não foi cumprido no ano de 2011, foi cumprido abaixo, 15% seria mais ou menos a diferença. Então, a educação ela tem um fundo que acaba sendo responsável por ser quase 100% do pagamento do funcionarismo, né, que é o Fundeb. A gente torce, a gente espera para que as contas fechem e que os funcionários recebam o que está aprovado no plano de carreira e que a gente receba um reajuste justo e digno com a nossa, né, que bata com a nossa formação. Mas a situação, a gente vê que a cidade está passando por um momento que está complicado e a gente quer discutir essas coisas, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa... o Tribunal de Contas vetou as contas da Prefeitura, então vamos pensar alternativa, vamos negociar, vamos discutir de baixo para cima também, né? A gente não pode só impor. A nossa database, por exemplo, o Alfredo já tinha falado, é em janeiro, então todo mês de janeiro a gente tem um reajuste. A gente quer negociar esse reajuste também, não pode ser como foram nos outros anos, assinada a lei, o reajuste vem e a gente não faz parte dessa discussão. Queremos discutir, queremos negociar, queremos propor. Tá? Por isso que a gente está se organizando também, né? Além das questões pedagógicas, que são muito importantes, a gente também quer se organizar para discutir os nossos reajustes, para discutir o nosso plano de cargos e salários, que em 2015 vai ter uma revisão. Então, a gente tem que ouvir a demanda, ouvir o professor para saber como que ele quer que seja formatado o plano de cargos e salários, para aí sim a gente poder negociar, para aí sim a gente poder debater com a secretaria e com o executivo, né? Quando você fala que o reajuste chegaria então em janeiro, estamos aí prestes ao final do ano, né? As escolas, por sua vez, os professores entrando de férias, os professores irão aguardar a chegada de janeiro ou irão aproveitar esses 15 dias que ainda restam da temporada de 2013 para tentar discutir com o município? A gente está meio que encerrando a temporada. Esse é um problema sério. Um dos problemas da última reunião. Um dos problemas da última reunião. A gente tinha essa assembleia de sexta-feira, eu acho que uns 10 dias mais ou menos a gente teve essa assembleia, e que a gente ia discutir isso, né? A gente ia... Vocês discutiram dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, a gente está no dia 12 e 16. 16, 10 dias. A gente precisava discutir isso, a gente precisava elaborar um plano para o ano que vem, para ver, para a gente discutir o reajuste que seria dado, para a gente tomar uma... discutir o que nós íamos fazer, como é que seriam nossos passos a partir de então, e essa assembleia não terminou, né? E aí, como é que fica agora? Olha, nós temos realmente que aguardar, né? Porque as férias merecidas estão chegando, a gente precisa descansar para aguentar ano que vem. A gente precisa entender que um sindicato não é um clube, né? O clube eu escolho o clube que eu quero frequentar. O clube oferece tais modalidades de esporte, eu gosto daquilo ali, eu vou frequentar. Isso é um clube. Um sindicato são grupos de trabalhadores que estão ali para reivindicar, buscar soluções. Então a gente espera e aguarda que em 2014 isso aconteça. Que hoje a gente não tem nem resposta da secretaria, nem resposta do sindicato. Então, a gente espera realmente que em 2014, logo no início do ano, em fevereiro, a gente comece a se mobilizar, que a presidenta do sindicato mobilize a categoria, porque compete ao sindicato convocar a assembleia, né? Nós, enquanto professores, não temos competência para isso, e que abra a porta do sindicato para os professores, né? Não é abrir a porta e deixar só aquela porta aberta para você entrar, se você não está satisfeito, você sai. Sindicato não é isso. Diante da sua fala, professora, como é que vai ficar essa situação, né? Porque eu vejo que a porta do sindicato, por mais que ela esteja aberta, ela está encostada, né, para o professor. Como é que vai ficar essa situação caso, né, a temporada 2014, o sindicato não chegue no consenso com o professor e o professor não chegue a esse consenso com o sindicato? Até porque a informação que nós obtivemos, a última reunião, e obviamente não vamos aqui discutir a última reunião, mas a coisa acabou tomando rumos desnecessariamente.
mais uma vez eu falo a questão do respeito, né? Respeito, educação, uma coisa que tem que estar em todos os ambientes. Infelizmente isso não foi muito, não foi favorável nessa última assembleia. Então mas professor é persistente, professor não desiste não. Se pessoas pensam que por uma vez não deu certo, a gente vai desistir, vai ficar esperando cair do céu, não. Em 2014 nós estamos novamente nos reunindo, novamente conversando com os nossos colegas e buscando o sindicato, porque é dentro do sindicato que a gente ganha força para buscar junto aos governantes as nossas solicitações. E não é porque se atender às 15, no momento são 15, atender às 15 está tudo ótimo, maravilhoso, não. Nós temos outras e o mundo gira, né? Eu estou satisfeita em alguns pontos, aconteceu outras situações, nós vamos buscar outras soluções. É isso que a gente precisa, que os professores se unam cada vez mais ao nosso movimento e que busque o sindicato, porque compete o sindicato ouvir os professores e, de acordo com as nossas solicitações, procurar os governantes. Rui, na última quinta-feira nós tivemos contato com você, né, até convidando Alfredo, convidando para que você, né, uma equipe da comissão estivesse presente aqui no Trialerta até para debatermos essa questão da educação. E naquela quinta-feira vocês estavam reunidos, né, discutindo, né, a problemática das reuniões futuras. Você pode adiantar qual foi o resumo desta reunião da última quinta-feira? Então, essa última quinta-feira teve o desdobramento da Assembleia que não terminou. Certo? Por quê? Porque na Assembleia que nós não conseguimos terminar, justamente era essa avaliação que nós queríamos fazer. Nós queríamos já sair daquela reunião, marcando uma reunião, uma nova Assembleia, para quando terminassem as férias. Porque, diferente de... Eu falei aqui um pouco, eu estudei um pouco o sindicalismo, né? Então, por exemplo, bancários. A database de bancário de aumento é no mês de agosto, se não me falha a memória, agosto ou setembro. Petroleiros, várias categorias nesse mês. Os caras começam a se mobilizar, discutir com a Federação de Bancos, com a Petrobras, 2, 3 meses antes. Tá certo? Então, quando chega no mês do reajuste, no mês do aumento do salário lá, e das demandas, já tem um acúmulo de discussão. No nosso caso, o nosso aumento de salário é nas férias. Então, o que nós pretendíamos essa última Assembleia, desse dia 6, conforme se viu no calendário, era justamente já apontar algumas coisas, porque nós estaríamos de férias. Então, quando voltaríamos em melhor situação de organização. Tá certo? Então, olha só, a reunião não terminou, não conseguimos apresentar essas necessidades ou essas propostas de organização e nos reunimos justamente para ver o que iríamos fazer. Então, na realidade, olha só, nós entendemos que o sindicato tem que cumprir o papel dele. Qual é o papel do sindicato? O papel do sindicato é representar os trabalhadores, ouvir o que os trabalhadores desejam, certo? E representar esses trabalhadores. Mesmo que o sindicato não concorde. O sindicato tem todo o direito de uma assembleia de trabalhadores, é assim a história do sindicalismo, apresentar seu ponto de vista. Certo? Como qualquer um trabalhador. Porém, as decisões, as deliberações das assembleias são soberanas a uma diretoria de sindicato. Tá certo? Porque senão, se não fosse isso, não tem necessidade das pessoas se reunirem. O que a diretoria do sindicato decide é o que todo mundo vai acatar. Não é assim, tá certo? Então, olha só, nesse momento, o que aconteceu? Nós ficamos desarmados, vamos dizer, no bom sentido, não no sentido de ter arma, de brigar, nada disso, não. Mas no sentido de não estar preparado, mobilizado para tentar negociar com a prefeitura qual é o nosso próximo reajuste de salário. Na nossa pauta de reivindicação, esses pontos apresentados para o secretário, não tem nenhum de reajuste de salário. Todos os pontos relacionados a salário é o cumprimento do plano de cargo e salário. Ponto. Ponto. Um ano, repito, o reajuste foi inferior ao que está indexado, então queremos que seja o que estava previsto. Que seria a correção de 15%. Isso. No outro ano, saiu em abril, nossa database é janeiro, então há um retroativo aí de 4 meses do reajuste. Queremos que seja cumprido. Não queremos te cortar, mas já te cortando, 5%. Se a Secretaria de Educação efetivar de fato
esse reajuste, né, que você passa, que seria de 22%, porém houve apenas 7%, nós estamos falando de um reajuste de 15%. Se for aí somar com o plano de cargos e salários do servidor municipal, que aí não está incluso os professores, essa matemática não vai fechar. Olha só, a gente não pode fazer existe um plano dos profissionais de educação, dos professores. Existe um plano. Esse plano precisa ser cumprido. Ele vai ser mexido. Até porque esse plano não foi votado hoje. Sim, não foi votado hoje. Quando ele foi votado, o prefeito era vereador. Eu não posso nem afirmar se ele era o presidente da Câmara, mas ele era vereador. Tá certo? Então ele tem conhecimento disso. Olha só. Por exemplo, olha aqui. Foi aprovado um plano de cargo e salário para o servidor. Que o Rui estava falando aqui. Nós achamos que o servidor, o trabalhador, merece. Não importa qual é a profissão que esse trabalhador tenha. Ele tem que ter um salário digno para sustentar a sua família. Se esse trabalhador trabalha numa oficina, se ele trabalha na limpeza urbana, todo trabalho é importante para uma sociedade. O meu trabalho é importante para a sociedade, o nosso trabalho é importante para a sociedade, o seu trabalho é importante para a sociedade. Mas você não vive sem o trabalho do outro. Nós não comemos, nós nos vestimos, né? Nós nos andamos por aí, certo? Nós precisamos do trabalho do outro. Então, todo o trabalhador, todos os trabalhadores, precisam ter um salário digno para sustentar a sua família, para ter qualidade de vida, indiferente da profissão que ele exerça. Certo? Nós estamos a favor disso. Certo? A prefeitura precisa encontrar um jeito, talvez diminuindo o número de secretarias, criando um mecanismo para arrecadar mais, para gastar menos, tá certo? Não isentando empresa de ônibus. Renúncia fiscal. Aí fica complicado. Tá certo? Para cumprir o plano de cargo e salário votado. Agora, não adianta ter o plano de cargo e salário do funcionalismo se a prefeitura fizer o que faz com o nosso. Que nós estamos apresentando 3 pontos que não foram cumpridos na íntegra. Os 5% de um nível para o outro. Tá certo? Teve até um professor que fez uma brincadeira. O cara que fez esse cálculo faltou às aulas de matemática. Porque não consegui calcular 5% de um nível para o outro, parece até piada, né? E para complementar? A data base em janeiro, certo? E a indexação que foi estabelecida no plano, não fomos nós que fizemos isso. Na realidade, pelo que observa, a educação não está discutindo aqui o aumento ou não, o plano de cargo de salário do professor. A educação discute o que a Câmara já aprovou, com relação... não na temporada de 2013, não na temporada de 2012, mas o que foi aprovado... Nós estamos querendo o quê? Que seja cumprido o que está estabelecido no plano de cargo de salário. Até então. O que vai daqui para frente é outra história. Não podemos esquecer o que está colocado. Quando você deve IPTU à prefeitura? É esquecido? De vez em quando aparecem uns planos aí para negociar. Mas é esquecido? Certo? Se você deve a taxa de incêndio para o governo do Estado, é esquecida? Não é esquecida. A cobrança, ela existe. Ela existe. Então, olha só. O que eu estava falando. Ótimo que foi feito um plano de cargo e salário para o servidor, fora educação, fora o magistério. Que bom. Mas melhor ainda se esse plano for cumprido. Não adianta você ter um plano no papel que não seja implementado. Ele precisa ser cumprido amanhã. Tá certo? Não pode se ficar no mesmo exemplo desses pontos que nós estamos apresentando aqui do plano de educação. Tá certo? Que está falhando. Nós achamos que ele pode ser cumprido. Agora, como é que foi, Rui, como é que foi, não sei se o Rui pode falar, a professora Cláudia ou o próprio Alfredo, como foi a receptividade do professor com o Poder Legislativo? Deixa eu só, antes, completar aquela coisa que você falou da matemática. Eu já tinha falado, o pessoal do magistério tem uma facilidade que é o Fundeb, né? O salário é pago pelo Fundeb. Quando a lei indexou o reajuste do Fundeb ao reajuste da database, não foi à toa. Por quê? Se o reajuste do Fundeb foi de 22,5%, significa que a prefeitura vai receber 22,5% a mais do que recebeu no outro ano. Então, esse dinheiro teria, né, que ir para o pagamento do pessoal do magistério. Bom, com relação à Câmara, na semana seguinte, nós voltamos lá, foi um grupo de... Terça-feira passada, foi um grupo de 8. Terça-feira passada foi dia 10. Dia 10.
nós fomos recebidos pelo assessor do vereador Cláudio Melo e do Fabinho, o Fabinho, na verdade. Que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara. E é do Fabinho Filé. Isso. E aí a gente apresentou para eles as nossas demandas, os mesmos 15 pontos que nós apresentamos para a Secretaria de Educação. A gente tomou conhecimento, inclusive, que já havia uma moção, já tinha sido aprovada uma moção pedindo o pagamento do difícil acesso para os profissionais que trabalham no 2º e 3º distrito, que foi inclusive o presidente da Comissão de Educação, era um dos nossos pontos, e que a Secretaria até então não apresentou um plano, né? E a gente tem um problema sério, porque os profissionais da educação do 2º e 3º distrito, eles estão saindo, as escolas ficam sem professores. Se inaugurou há pouco tempo atrás uma escola, se não me engano, em Bom Sucesso, que não tem professor até hoje, porque não tem uma política de valorização do profissional que está trabalhando na zona rural. A gente teve uma recepção muito legal, a gente foi para apresentar também o nosso grupo, né, explicar para eles como a gente está fazendo aqui agora, mostrar para eles quem nós somos, que essa nossa discussão já acontece há muito tempo dentro da sala dos professores e que agora a gente está conseguindo organizar um pouquinho mais. Foi bastante positivo, né, nesse sentido. Uma coisa que nós pedimos aos vereadores lá nesse dia, olha só, nós não queremos que os vereadores tomem partido da nossa discussão com o sindicato. E gostaríamos aqui de deixar isso bem claro. Certo? É natural que tenham divergências, tá certo? Isso é uma questão nossa, que nós vamos discutir lá nas nossas reuniões, certo? O que nós estamos querendo é duas coisas que pedimos aos vereadores. Uma, nós queremos melhorar a qualidade da educação em Teresópolis, tá certo? Nós queremos ser ouvidos. E o espaço, queria agradecer o espaço que você está dando aqui no programa para a gente poder falar aqui para a sociedade, certo? Nós gostaríamos de ser ouvidos. Nós não temos a razão, vamos dizer assim. Nós não somos os únicos, nosso ponto de vista não é o único. Existem outros. Achamos que precisamos debater esses pontos de vista e construir uma educação melhor. Tá certo? Então, é esse o espaço que nós queremos. Tá bom? Aqui não é nada pessoal, aqui não é nada personalista, aqui, como a Cláudia falou, nós não estamos ligados a nenhum vereador, a nenhum político da cidade, a nenhum partido político. Tá bom? Que são professores que estão nas escolas, nas salas de aula e que, junto com a sociedade, tá certo? Estão querendo construir um caminho melhor para a educação e para a sociedade de Teresópolis. Nós queremos fazer parte dessa discussão. É só isso. Se a nossa cidade melhorar, melhora para mim, melhora para você, não é isso? Melhora para todo mundo que está nos ouvindo. Nós queremos, eu duvido, Demival, que você tem alguém em casa agora que não queira que a cidade melhore. É impossível, né? É impossível. Só que nós não estamos querendo ficar reclamando na frente da televisão. Alfredo, para a gente fechar esse bloco, e já estaremos aqui encerrando e fazendo aí uma avaliação da temporada 2013, né? O que nós conversamos nesse momento me preocupa muito, né? Até porque se a lei aprovada pela Câmara Municipal for respeitada na temporada de 2014, nós estamos falando aí em correção e atualização dos dados. Então, esses números ficarão tanto quanto aí complicados de serem decifrados e aí nós teremos problemas. Procede? Provavelmente. Olha, em questão, em relação a isso, nós somos leigos, nós sabemos dar aula, né? Esses cálculos compete pessoas específicas para fazer, que precisou de professores fazer o cálculo para ver que estava errado. Então, essas pessoas precisam parar, olhar bem essas contas e ver o que vai ser possível cumprir. Não esquecendo que o nosso é de 2010. Então, nós estamos falando de 2010, 11, 12, são 2 anos aí para serem corrigidos. É isso? Exatamente. Até porque 1 mais 1, 2, né? Bem, vamos dar uma faturada e olha, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, hein? Vamos dar uma faturada e já estamos de volta com o último bloco do Teria Alerta. E aí o professor Rui, o professor Alfredo e a professora Cláudia fazendo aí um resumo da temporada de 2013, né? O que eles esperam para a temporada de 2014. Já estamos de volta. Teria Alerta. Teria Alerta.
Estamos chegando a mais um final de um Telealerta pela TV Canal 11. Obrigado a você que está em casa nos acompanhando. E agora começando pelo professor Rui, né, que por sua vez hoje atua na escola Neide Angélica. Daqui a pouco vamos falar com o Alfredo, que teve aí a banda do Beatriz, né, ganhando o campeonato de fanfarras no estado do Rio de Janeiro. E também vamos falar com a professora Cláudia, que tem uma bomba dinamitada todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, lá na escola Paulo Freire. Rui, qual é a avaliação, né, você que, obviamente, além de militar, é hoje uma das principais escolas da cidade, que é a Neide Angélica, lá no bairro de Vargem Grande, né, qual é a sua avaliação, até porque você também acaba, né, no seu dia a dia, lidando com outros profissionais de outras escolas também. Sim. Na verdade, a gente fala que é Neide Angélica, Beatriz, Paulo Freire. Estamos lotados nessa escola, mas, por exemplo, esse semestre eu estou trabalhando no Neide Angélica e no Seron. No semestre passado eu estava trabalhando no Neide Angélica, no Beatriz e no Seron. Quer dizer, acaba que o professor ele roda as escolas em Teresópolis por uma série de questões, né? Eu acho que esse ano de 2013 a gente conseguiu avançar em algumas coisas. A gente, por exemplo, não tinha a pauta de reivindicações, né? A gente conseguiu começar a organizar a categoria dos profissionais de educação. Outro dia eu estava conversando com uma professora de artes e ela falou o seguinte, que, aliás, foi até na reunião, ela falou, eu achei a fala dela muito interessante. Ela disse que, até então, ela sentia essas demandas, ela tinha necessidade, sabia que tinha necessidade dessas coisas e tinha que conversar com a parede em casa. Agora não, agora a gente está num grupo que a gente está discutindo essas coisas, a gente está debatendo, coisa que até então não tinha, né? E aí a gente conseguiu avançar em muitos pontos, a gente conseguiu, com o sindicato, até um determinado momento, a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu, por exemplo, uma audiência, né? Foram 7 representantes dos professores na audiência com o secretário de Educação, e que aí a gente iniciou uma negociação. Quer dizer, há 6 meses atrás não tinha nada disso, né? A gente está avançando e espero que para o ano que vem a gente consiga avançar ainda mais em alguns pontos, né? Existem coisas, por exemplo, que vencem ano que vem, né? A coisa da database, por exemplo, a gente já tinha falado, né? Ela é janeiro e a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que negociar, a gente vai ter que organizar. A questão da lei do 1/3 para planejamento, já tinha adiantado, ela é uma lei de 2008. Está há 5 anos e ela ainda não foi posta em prática. E ela é fundamental para o trabalho do professor, porque se ela fosse aplicada hoje, seria uma turma a menos para cada professor. Ou seja, é um tempo a mais para você planejar a sua aula, para você corrigir sua prova, você se dedica mais ao trabalho em sala de aula, né? O Conselho Nacional de Educação já reconhece isso como fundamental para o trabalho pedagógico, o tempo para você planejar, para você... O Alfredo falou, o professor não encerra o trabalho quando bate sinal, né? Ele leva o trabalho para casa, então isso sacrifica a gente, sacrifica a família, né? A gente precisa ter esse tempo para a gente poder melhorar o nosso trabalho. Então, a avaliação que eu faço é que a gente está evoluindo ainda, precisa evoluir ainda mais, a gente precisa agregar mais discussão, né, acumular, ter um acúmulo maior, para a gente poder negociar com a Secretaria e transformar a educação em Teresópolis numa educação de qualidade, de fato, porque existem muitos problemas ainda, muitas falhas, e ela ainda não é uma educação de excelência, né? E o que você espera para a temporada dos 14? Eu espero que a gente continue nesse caminho, que a gente organize, que a gente agregue mais professores, opiniões divergentes. Isso é bacana, isso faz parte. A gente estava falando aqui, né, mesmo nas assembleias do sindicato. É interessante a gente ouvir o outro, né? É interessante a gente ter opinião discordante. É um processo democrático, a gente precisa ouvir para a gente poder ter a nossa própria opinião, ela é mutável, né? Então eu espero que a gente continue nessa mobilização, nessa organização, que o movimento continue agregando ainda mais professores, com todas as opiniões possíveis, para a gente poder tomar mais corpo ainda, né? Alfredo, a sua avaliação de 2013 e as expectativas aí para 2014. A minha avaliação é positiva, do ponto de vista do assunto que nós viemos aqui. Nós entramos em 2013 completamente desorganizados, desmobilizados, sem saber o que estávamos reivindicando. Nós terminamos 2013 com um movimento nas escolas, dos profissionais de educação,
um movimento cada vez mais identificado na sociedade, um movimento que quer melhorar a qualidade da educação em Teresópolis, que quer ajudar a discutir uma Teresópolis melhor, não é isso? Então, como o Rui falou, hoje nós temos uma pauta, nós não tínhamos, hoje nós já realizamos uma audiência com a Secretaria de Educação para discutir uma pauta, coisa que nós não tínhamos. Então, a minha avaliação pessoal é que nós estamos saindo de 2013 melhor. Porém, não existe uma evolução natural das coisas. Você pode ter um ano bom e ter um ano seguinte melhor ainda, como pode retroceder. E aí eu gostaria de falar para todos os nossos colegas que estão em casa. Hein, Cláudia? Por quê? Porque, gente, olha só, nós não vamos conseguir nada, tá certo? Se não estivermos mobilizados. Se as pessoas não participarem. Os pais também que estão nos ouvindo, tá certo? Precisam se organizar. Porque é outro ponto de vista. A unidade, ela precisa existir. Ou seja, precisa existir, no mínimo, tá certo? Uma unidade para descobrir qual é a demanda, qual é a pauta. Tá certo? E a sociedade de Teresópolis discutir isso. Tá bom? A Secretaria de Educação tem um trabalho, a Secretaria de Educação aponta um caminho, não é isso? Mas esse caminho também pode ser que outros segmentos não concordem plenamente, concordem parcialmente, tem alguma proposta que possa acrescentar. Então nós precisamos de um grande debate na cidade para discutir educação. Tá bom? Então, estamos aqui de acordo com o que está acontecendo no país inteiro, com as mobilizações do mês de junho, que reivindicavam de norte a sul do país certa melhoria da educação, da saúde. Estamos aqui para nós fazendo isso. Isso, nós estamos pleiteando fazer uma reunião no final de janeiro já, para começar a pensar essa... Já tem data ou não? Tem o dia 28, uma terça-feira. Dia 28 de janeiro. Isso, é uma terça-feira para a gente começar já a pensar o que vai ser feito. Né? O local ainda a definir, não dá ainda para mostrar em que local vai acontecer. Porém, é isso. Olha só, precisamos, 2014, ficarmos mais fortes, mais mobilizados, para a gente poder avançar. Professora Cláudia. Olha, eu acredito que foi super válido, porque os professores pararam, pensaram, se reuniram, queremos isso. Isso é um fato. O que vamos conseguir? 2014 nós vamos ver, porque o ano está se encerrando. Algumas portas estiveram abertas para a gente, sim. Quando nós fizemos uma mobilização na rua e vimos as pessoas passando, eles não ficaram indignados de dar meia pista obstruída. Eles passavam, buzinavam, aplaudiam. Né? Isso quer dizer o quê? Que a sociedade está vendo o que está acontecendo, está vendo que a gente está reivindicando coisas justas. Né? Então, isso é importante, acho que foi super válido. Agora eu vou vender meu peixe quanto à minha escola. Eu estou na escola há 10 anos, Paulo Freire é a escola do meu coração realmente. Eu gosto muito de estar ali. É difícil? Como qualquer outra clientela, tá? Porque trabalhar em escola não está fácil, não. Não é simples. Não é simples, ser educador não é simples. Então, a gente tem que acreditar que a gente está ali fazendo alguma coisa por essa sociedade, sim. Né? Os meus 1000 alunos me escutando, nós trabalhamos. É bom ser do bem. A gente precisa acreditar nisso. No que eu reivindico, no momento que eu busco soluções para uma categoria, eu estou buscando o bem. Eu quero que o meu colega possa ter um momento de lazer com a família dele. Eu preciso de um momento de lazer com a minha família. Eu preciso ter uma noite tranquila para no outro dia eu estar bem disposta, ter conseguido planejar uma aula legal, porque o meu aluno espera isso de mim. Então, por isso que eu acho que foi válido, porque Teresópolis está vendo as nossas solicitações. Né? O que nós vamos conseguir em 2014, gente. Aguarda. Bem, Cláudia, Alfredo e Rui, gostaríamos de agradecer em nome do nosso diretor-presidente, doutor Roberto Petro, até porque nas nossas reuniões de pauta aqui nas manhãs da TV Canal 11, né, o nosso diretor-presidente ele sempre discute o seguinte: nós temos que levar a verdadeira informação. Não temos que brigar pelo lado A e tão menos brigar pelo lado B. Temos que respeitar o nosso telespectador. Então, nós agradecemos a presença de vocês, né, o convite que fizemos e vocês concordaram de estarem aqui discutindo essa questão. Com certeza, teremos aí mais um capítulo, mais outro capítulo e esperamos chegar aí num capítulo final com êxito para a educação do município, até porque se vocês não tiverem êxito, né, este não êxito, né, quem vai sofrer
é quem está lá na sala de aula, né? E aí amanhã o futuro de Teresópolis será um futuro pobre. E nós não queremos que esse futuro da nossa cidade seja um futuro pobre. Vamos marcar aí para que vocês retornem ainda, se possível, na temporada 2013 ou no início da temporada de 2014. Fui pedir para que você deixe a sua mensagem ao nosso telespectador que nos acompanhou até agora e um Feliz Natal para você e a todos os familiares. Obrigado pelo espaço. É importante a gente estar esclarecendo para a população quais são as demandas, o que está acontecendo com a educação em Teresópolis. Feliz Natal também para você. Fica o convite para os professores da rede municipal, dia 28. A gente ainda vai marcar o local. 28 de janeiro, né? De dezembro não dá, né? 28 de dezembro fazer reunião não dá. Dia 28 de janeiro, para a gente discutir um pouquinho mais dessas questões, aprofundar essas questões, pensar numa política de educação para a nossa cidade. É importante que a gente tenha um maior número de pessoas sempre para a gente poder ter o debate plural, né? O convite está feito. Feliz Natal para todos vocês. De novo, obrigado pelo espaço. Alfredo, obrigado também pela sua presença aqui na TeleTV Canal 11 e pedir para que você deixe a sua mensagem de Natal aos nossos telespectadores. Muito obrigado, já falei do espaço aberto, é fundamental. Nós precisamos ter esse debate na cidade, até com outros segmentos, deve ter profissionais de saúde também querendo, né, discutir e cada um se organizar para isso. Então, eu queria fazer uma homenagem à banda do Beatriz Silva. Que inclusive está na nossa tarde ali o concurso de fanfarra que vocês ganharam. Né? É um concurso nacional, tá? Essa banda foi campeã estadual e ela foi para um concurso nacional agora e foi vitoriosa também. E o maestro faz um trabalho, o maestro Evaldo faz um trabalho lá de alguns anos. Tá? Ele é um trabalho muito sério, é um trabalho muito interessante, reúne muitas crianças que estariam sim, aprendendo música, né? Uma coisa super saudável. Né? E participando e conseguindo sucesso. Então, um abraço para o maestro, para a garotada da banda, um abraço para as pessoas, para os professores e para os pais, para os alunos. Feliz Natal. E nós temos que brigar pela nossa cidade, brigar para melhorar a qualidade da nossa cidade, porque nós vivemos aqui. Tá certo? Se a nossa cidade for melhor, ano que vem tem a Copa. A CBF, a seleção vai vir para cá. Temos que aproveitar isso. Não é isso? Temos que pensar numa cidade melhor para todos nós. Professora, Feliz Natal para as senhoras, familiares, obrigado pela sua presença e a sua mensagem ao nosso telespectador. Eu queria agradecer a oportunidade, né, porque através da conversa, do diálogo que a gente consegue caminhar, agradecer a todos os professores que participaram, que acreditam e que estão buscando cada vez mais entender o que está acontecendo, né? Agradecer aos pais que confiam na gente, porque é uma média, acho que 25 mil alunos na rede municipal. Né? Então, se essas crianças passam por nós, tem um motivo, tem um significado. Os pais acreditam nessa educação. Né? Então, agradecer esses pais que acreditam no nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho, que se juntem a nós, para mostrar onde a gente precisa acertar também. Né? Porque aqui nós não somos donos da verdade, não. Né? Hoje estamos 3 aqui, na próxima oportunidade outros professores virão. E assim, agradecer a participação de cada um. Cada um participa de uma forma. Às vezes só em você estar presente você já está participando. Não precisa falar, eu sou mais falante, né? Mas você comprar a ideia, né? E passar para o seu filho. Pensa. Não aceita as coisas, porque ofereceu você vai aceitar. Pense sempre, faça a sua escolha. Um abraço para vocês, Feliz Natal, viu? Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Telealerta, terça-feira, 19h30. Estaremos de volta novamente ao vivo com você. E aguarde, porque teremos mais e mais capítulos ainda da educação de Teresópolis. Fique com Deus. Tchau, tchau. Pede que a briga de marido e mulher aí no local, conduzindo as vítimas aí até o HCP, correta, procedendo a 110 dp para registro. Positivo copiado. Alerta.